Ei, pessoal, hoje o Pod Política, o seu podcast, está recebendo aqui o professor Marcelo Polo. O professor Marcelo Polo é pré-candidato a prefeito de Alfenas pelo partido Rede Sustentabilidade. Nós estamos iniciando uma série de entrevistas com políticos, com autoridades, com pré-candidatos, mas esse é um espaço aberto. Se você quiser participar, procure a produção, você vai ser bem-vindo. E, professor, fique à vontade. Te agradecer por aceitar o convite, por estar com a gente hoje. Vim falar um pouco se apresentar, né, as pessoas conhecerem quem é o professor Marcelo, mas também falar um pouco das suas ideias, das suas metas, seus planos. Muito obrigado por ter aceito o convite. E assim, pessoal, nós vamos ter uma série de outros convidados. Pode depois entrar nas nossas redes sociais, também deixar lá, marcar outras pessoas. Se vocês acharem, indicar algumas pessoas para a gente, a produção vai fazer o contato. Mas hoje nós estamos aqui então com o professor Marcelo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado aí pelo convite, participar. É uma honra para mim estar aqui diante de você, da produção, para a gente conversar um pouco. Eu gostaria de, primeiramente, me apresentar, né? Meu nome é Marcelo Polo, eu tenho 72 anos de idade. Trabalhei como professor universitário durante 34 anos, foram 20 anos na Unifenas e mais 14 anos na Unifal. E durante todo esse tempo eu tive a oportunidade de fazer muita coisa, Guilherme. Muita coisa assim com relação à organização, à administração mesmo da universidade. E o que me deu uma bagagem muito grande com relação a, principalmente, tomadas de decisões, que eu considero extremamente importante quando a gente quer pleitear algo que exija um conhecimento administrativo, algo que envolva muitas pessoas, e esse tipo de relação interpessoal foi algo muito importante durante todo esse tempo em que eu trabalhei, não só como professor, como pesquisador, e também como orientador, mas também na administração da universidade, como coordenador de curso, como pró-reitor, e isso me deu uma bagagem muito grande em termos de conhecimento do funcionamento da máquina pública, do funcionamento das questões orçamentárias, das questões licitárias que envolvem sempre a administração pública. E eu estou num momento assim, muito desejoso, né, de seguir adiante, né? Eu estou há 8 anos aposentado, mas agora estou disposto a trabalhar para a sociedade. Então, o meu desejo é esse, trabalhar para a sociedade, para que a gente possa fazer algo mais daquilo que a gente já vem sendo feito nesses últimos quase 40 anos aí de atividade. Professor, o senhor veio de onde? O senhor não é natural de Alfenas, mas o senhor já está há muitos anos aqui em Alfenas, né? Sim. Eu sou natural de São Paulo, capital. Nasci na periferia da cidade. Vivi meu tempo de infância todo ali naquela periferia, convivendo com o povo que mais é sofrido, né? que sempre dependeu de condução para poder ir para o trabalho, e isso era foi algo que me marcou muito, porque essas pessoas às vezes sofriam por várias outras situações, às vezes podiam até correr o risco de perder emprego. Então, eu vim para cá, depois que eu terminei minha graduação e o meu mestrado, que eu fiz em Campinas, na Unicamp. Eu vim para cá em 1982, exatamente no dia 19 de fevereiro de 1982. Então, no último dia 19, agora, completou 42 anos que eu estou em Alfenas. E aqui eu finquei meus pés, que criaram raízes, e daqui eu não saí mais. Professor, por que o senhor é
pré-candidato a prefeito de Alfenas. O que motiva o senhor a aceitar tamanho desafio? Como você disse, Guilherme, é um desafio a gente assumir um cargo público dessa envergadura. O que me motivou foi a necessidade de a gente ter, dentro de um partido, uma nova opção. Uma opção de uma pessoa que, como eu disse, já teve muita experiência em termos de administração pública, né, dentro da academia. É claro, vamos deixar claro isso, dentro da academia, mas como um próprio ex-prefeito me falou, isso não conta nada, porque você está na administração da academia e essa administração é igual em qualquer lugar, né? Quando a gente está no serviço público, a gente tem que aprender tudo para poder administrar bem. E essa é a minha vontade de trabalhar para a cidade, trabalhar para a sociedade, para o povo de Alfenas. Isso que é, para mim, que é o motivo maior para eu me tornar como pré-candidato à prefeitura de Alfenas. Professor, na verdade o senhor chegou aqui em Alfenas em 82. O senhor começou a sua vida trabalhando na Unifenas, foi isso? Depois que o senhor foi para a Unifal? Isso. Eu trabalhei 20 anos na Unifenas como professor. Lá eu ocupei diversos cargos em termos de coordenação e também como gestor de pós-graduação, que eu fiz juntamente com meus colegas. Nós organizamos a pós-graduação dentro da Unifenas, cursos de especialização e cursos de mestrado, que resultaram, depois de alguns anos, em sucesso e que estão funcionando até hoje. Depois desses 20 anos, eu me demiti da Unifenas, pois havia prestado um concurso na antiga EFOA, na época, né, em 2001, e, tendo passado em primeiro lugar, eu assumi a vaga de professor adjunto dentro do Departamento de Farmácia, e depois, posteriormente, eu fui para o Instituto de Ciências da Natureza. E lá dentro da Unifal, eu fui convidado, né, para fazer parte da administração da então EFOA, e eu assumi o cargo em junho de 2005. E, coincidentemente, dia 31 de julho, o presidente Lula assinou a lei transformando a EFOA em Unifal. Então, foi uma alegria muito grande para mim e para todos os que trabalhavam na Unifal, essa transformação que fez com que a gente tivesse mais força de vontade, mais ânimo para promover o crescimento dela. E eu, como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, pude trabalhar bastante na criação de grupos de pesquisa, na criação de novos de cursos de mestrado, que depois acabaram se transformando em doutorados, né? E também conseguir recursos para a universidade. Isso eu acho que não tem muita diferença, no meu entender, claro, tirando as devidas proporções, buscar recursos é algo que é necessário a qualquer administrador público. Ele tem que ir atrás, tem que correr, conseguir, porque se não fizer isso, ninguém vai bater na tua porta e dizer, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, você quer? Né? Não, a gente tem que ir atrás. Fazer política, sim, né? Fazer política, boa política, para que a gente possa ter recursos e estabelecer um progresso dentro da casa que a gente mora. Professor, fica à vontade aqui no podcast, né? O senhor está falando um pouco dessas memórias boas aí, de quando o senhor chegou em Alfenas. Fica à vontade para tomar um café, para tomar água, né? E aí eu queria aproveitar, viu, produção, agradecer a Porto Gesso e a Folha Orange Imobiliária. Deixar um abraço para eles, são parceiros nossos, estão apoiando a iniciativa aqui.
E deixar o convite, se você é empresário, se você tem uma empresa, quer divulgar o seu produto aqui no Pod Política, e fiquem à vontade, pode procurar a produção aqui, que vocês vão ser muito bem recebidos e vão ajudar, né, a esse projeto nosso aqui, trazer outras pessoas, inclusive. E lembrando, né, pessoal, é um podcast para ficar à vontade, é um bate-papo. Aqui a gente não vai trazer ninguém para brigar, para alfinetar. A gente já está cansado disso na política. A gente já está vendo muita briga. Aqui é muito para trazer ideias. Então fique à vontade. O professor já tomou uma água aí, já tomou um cafezinho, né? Professor, eu te perguntei da Unifenas porque eu fiquei pensando muito na memória do professor Edson Velano. O senhor tem boas memórias? Como é que foi quando o senhor chegou ao Fenas? Como é que foi a acolhida do professor? Sim. Eu nunca... Só para fazer uma contextualização, eu saí da Unifenas. Não foi por uma briga ou qualquer coisa assim, não, foi uma outra oportunidade, uma outra visão de coisa. Como educador, né? Como pesquisador, eu via, então, mais possibilidades para crescimento. Mas quando cheguei aqui, eu tinha tinha encerrado o meu mestrado em fevereiro de 82, né? E quando cheguei aqui, não só o professor Edson Antônio Velano, mas o professor Lázaro Moscardini da Assunção, me recepcionaram assim, de uma forma amigável, me dando todo o apoio, né? Eu, iniciando minha carreira como professor universitário, eu precisava de um espaço para fazer o meu trabalho, né, não só de dar aula, para dar aulas, mas também para fazer as pesquisas, né? E toda vez que eu precisava de alguma coisa, eu era atendido prontamente, sem nenhuma, nunca houve assim, uma recusa, né? Então, isso foi desde 82 até 1988, quando eu já... eu tinha elaborado um projeto de pesquisa e queria submeter ao CNPq para conseguir recurso. Naquela época, o CNPq aceitava projetos de mestres, né? Alguns anos depois, isso acabou somente para aqueles que tinham título de doutor. Mas é interessante que eu fiz o projeto e eu queria um parecer, né, de alguém que pudesse me ajudar, né, porque era a primeira vez. E eu procurei, então, o meu ex-orientador lá na Unicamp, e ele viu o projeto, gostou bastante do projeto, e me disse assim: Marcelo, por que você não transforma esse seu projeto no projeto de doutorado? Então, aquele convite me surpreendeu. No momento, eu falei, e agora? Eu aceito ou não aceito? Mas eu estou falando isso porque a relação que eu tinha, né, e mantive até o falecimento desse meu professor, foi um relacionamento muito, muito amigável, muito... E ele sempre me procurou ajudar nesses momentos. E aí ele falou, bom, então vamos fazer isso, vamos transformar o seu projeto para o CNPq, você vai mandar para o CNPq, pedir recurso, mas você vai fazer doutorado e eu vou ser seu orientador. E na hora ele assinou a carta lá e eu saí de lá com o doutorado, com uma vaga de doutorado na mão. Né? Então isso me deixou bastante feliz, animado, e quando eu cheguei lá na Unifenas, eu me apresentei, né? Agora, olha, eu tenho aqui um aceite para fazer o doutorado. E houve assim um certo titubeio, porque isso não era comum, né? Lembre-se que nós estávamos em 1988. Talvez eu tenha sido o primeiro a chegar lá e falar assim, olha, eu quero continuar trabalhando aqui para vocês, mas eu quero fazer meu doutorado. E eu acabei iniciando o doutorado no ano seguinte, em 1989,
E o professor Lázaro Moscardini da Assunção, que era o pró-reitor de pós-graduação na época, ele se ajeitou com a CAPES e me conseguiu uma bolsa integral, que eu desfrutei dessa bolsa durante 3 anos, que era o prazo que eles concediam na época, né, para o doutorado, que eram 3 anos, e podia ser prorrogado por mais 6 meses. E eu, então, com essa bolsa, eu fui fazer meu doutorado, né, terminei meu doutorado e contribuí com a Unifenas em vários outros aspectos, não só pela minha titulação, que foi bastante importante, porque devemos lembrar que no começo dos anos 90, uma lei do MEC exigia que as universidades tivessem um certo percentual de docentes titulados, pelo menos com título de mestre. E se tivesse doutor, melhor ainda, né? Então, esse meu título de doutorado beneficiou em muito a Unifenas naquela época, e para mim também foi benéfico, porque eu consegui recursos de pesquisa, pude manter o meu laboratório funcionando, orientando alunos, acrescentando conhecimento, né, da ciência para o Brasil. Então, isso para mim foi bastante importante e sempre com o apoio da instituição. A Unifenas jamais, em nenhum momento, negou qualquer tipo de apoio à minha pessoa, pelo meu trabalho, por aquilo que eu fazia pela universidade. Vou deixar aqui embaixo depois para vocês aqui na tela, a produção vai colocar o nosso @, aqui do Instagram, mas nós estamos no YouTube também. Depois vocês deixam o like lá, curte, compartilha. Aquela coisa, se tiver alguém que vocês queiram que venham para vir aqui participar com a gente, é só falar com a produção, marcar lá, a gente está aberto para outros convidados. A gente vai ter um bloco grande de vários outros ao longo da semana, a gente vai apresentando e falando quem são os outros convidados. Vai ter muita prosa boa aqui. Professor, eu tenho acompanhado as redes sociais do senhor e eu vi que recentemente o senhor esteve em Belo Horizonte em uma série de agendas e o senhor se encontrou com a ministra Marina Silva, né, a ministra de Estado de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, uma figura importante, né? Ela é tida como, está entre as 10 mulheres mais importantes do mundo. Como é que foi essa experiência? Como é que foi esse contato com a ministra Marina? A ministra Marina é fundadora, do partido Rede, do seu partido. Como é que foi? Conta pra gente esse contato com a ministra. Pois é, Guilherme. Foi um prazer enorme poder almoçar ao lado da ministra Marina, depois de ouvir, né, na parte da manhã daquela reunião, em que estivemos lá para o pré-lançamento da candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, da deputada Ana Paula Siqueira. Então, foi uma reunião muito calorosa, né, em termos das pessoas, dos colaboradores do Rede, do Partido Rede de Sustentabilidade, que estiveram ali presentes, prestigiando o pré-lançamento da deputada Ana Paula. E depois eu tive oportunidade de conversar com a ministra Marina Silva, uma pessoa extremamente amável, muito preocupada com o meio ambiente, como alguém que saiu, né, deixou as florestas lá do Acre e entrou para a política e sempre defendendo o meio ambiente, né? Então, não é à toa que ela é considerada, né, uma das mulheres mais importantes do mundo em se tratando de política do meio ambiente. E nossa conversa girou muito em termos dessa preocupação, né, com o meio ambiente global, com o meio ambiente do Brasil, mas também conversamos, né, a respeito do que nós precisamos aqui em Alfenas, né? Ela me perguntou o que o senhor acha, o que o senhor precisa, o que o senhor considera importante para uma administração em Alfenas. Eu falei para ela, falei assim, olha,
ministra, eu estou disposto a trabalhar pelo município, trabalhar para o povo da cidade, procurar encontrar onde estão as suas dificuldades, as suas necessidades, né? E para que a gente possa fazer uma boa administração. Essa foi a minha ideia inicial. Depois ela perguntou, mas quais são as suas? Eu falei, não, mas eu tenho vários pontos que eu quero discutir, não só com as pessoas, com o povo, né? Como a gente já vem fazendo, conversando a miúde com as pessoas na cidade, mas também conversar com os nossos colegas, né? E também aqueles que são os nossos colaboradores. E no final da nossa conversa, a ministra Marina me deu os parabéns, me desejou boa sorte, um bom trabalho. Ela falou assim, olha, o senhor vai ter trabalho, porque como o senhor está entrando, né, nesse ramo agora, o senhor vai ter muito trabalho pela frente. Eu falei, eu reconheço, sim, eu sei que teremos muito trabalho para ser realizado, e isso vai engrandecendo a gente e vai fazendo com que a gente sinta mais amor, mais vontade de trabalhar pela cidade. Professor, nós estamos há poucos meses, né? Nós estamos aqui chamando o senhor como pré-candidato, mas depois das convenções o senhor vai ser oficialmente candidato. Como é que está a chapa? A rede está federada com o PSOL. O senhor já tem uma chapa de vereador? Já tem um candidato a vice, uma vice? Como é que está essas arrumações aí? Pois é, então, na verdade, né, o Partido Rede de Sustentabilidade, ele forma uma federação com o PSOL. E dentro dessa federação, então, nós estamos pleiteando a minha pré-candidatura, né, como prefeito, e a pré-candidatura da professora Camila Leles como vice-prefeita, né, pré-vice-prefeita. Então, a nossa chapa está basicamente formada assim, e eu acredito que até a homologação dessa chapa na convenção em agosto, ela permaneça dessa forma. Quanto aos pré-candidatos a vereadores, nós queremos formar um grupo bastante coeso entre aqueles que são do Rede Sustentabilidade e do PSOL, para que a gente tenha um grupo bastante coeso que defenda ideias próximas, né, e que venha colaborar com a nossa candidatura, que venha colaborar com o município, no caso de Vitória, né, no caso de conseguir uma vaga na Câmara. Então, a relação que nós temos com o PSOL é bastante agradável, bastante cordial, e que eu acredito que nós iremos fazer uma boa fermentação dessa massa que nós estamos trabalhando junto. Deixar aqui também, viu, professor, o convite para a Camila. O senhor citou a Camila. A Camila já foi candidata a vice-prefeita em outra oportunidade, é uma figura interessante. Então fica o convite, viu, produção, para a gente também convidar a Camila. Feliz em saber que ela está compondo, está auxiliando o senhor. Mas, professor, como é que tá? Vocês têm se reunido? A gente já vê movimentações na cidade, né, de grupos políticos que estão se reunindo, visitando pessoas. Vocês têm feito reuniões, preparações? Como é que está o plano de governo? O que o senhor tem feito com o grupo? Então, nós desde quando... quer dizer, vamos começar. Eu me filiei ao Rede Sustentabilidade em fevereiro do ano passado. Então, está completando um ano que eu estou filiado ao partido. E quando foi em junho, eu fui convidado pelo Sander Simalho, né, que é o coordenador do diretório local, para formar uma chapa
para concorrer à prefeitura. E, a partir daquele momento, a gente tem feito reuniões periódicas, reuniões que estão movimentando os nossos colegas de partido, a fim da gente encontrar pontos comuns, né? Ideias, trocar ideias, ver o que é necessário, o que é mais prioritário para a cidade. E, ultimamente, nós temos nos reunido mensalmente, né? E isso deverá prosseguir aí até o mês de junho, quando a gente deverá intensificar ainda mais a periodicidade das nossas reuniões. E é importante ressaltar que nessas reuniões as ideias têm fluído de uma forma muito abrangente, né? Assuntos os mais diversos têm surgido, sempre em prol de melhorias para a cidade. O que nós, como futuros prefeitos e vereadores, teremos que enfrentar, né? O que nós vamos poder fazer para melhorar o que já existe na cidade, procurando, então, dar mais transparência, mais solução para os problemas, né? E agilidade também, porque nós entendemos que a ação de um governo, do executivo, tem que ter agilidade. A ação dele tem que ser ágil, porque o povo depende das ações do executivo. Professor, que bairro que o senhor mora aqui em Alfenas? Eu moro no Jardim América, né, próximo da igreja, da antiga igreja, né, de São Pedro, que é ali no pôr do sol, né? Mas o senhor morou na zona rural, eu acho. Sim, eu morei depois que eu vim para Alfenas, eu morei durante 6 anos, eu morei aqui na cidade, e depois eu adquiri uma pequena chácara no bairro dos Bárbaras, e para lá eu mudei com a minha família, ficando lá 14 anos, né, durante 14 anos, e depois eu retornei para a cidade. E nesse tempo que eu morei lá nos Bárbaras, mantive um contato muito grande com o pessoal de lá, como tenho até hoje, né? Aqueles que ainda moram lá, que tem bancas de verduras na feira de domingo. O senhor costuma ir na banca? O senhor vai muito à feira? Como é que... Vou, hoje mesmo, hoje é quarta-feira, hoje eu fui, né, na feirinha aqui, e de domingo, todo domingo eu vou à feira para fazer minhas compras juntamente com a minha irmã, né, que ela me acompanha, já faz 2 anos que ela está morando aqui comigo, e assim, é uma alegria muito grande a gente andar pela feira e encontrando amigos, ex-colegas, né, de profissão, e muitos deles ainda perguntando: e aí, está firme na candidatura? Eu falei assim: estou firme, vamos lá. Se o senhor quiser mandar um abraço para algum dos feirantes, fica à vontade, senhor. São muitos lá. Tem o Carlinhos, o Milton, né, a Maraísa, né, o João Biano. Bastante gente, né? Não, tem muita gente. Mas, professor, eu estou perguntando para o senhor, porque, pelo que eu estou vendo, o senhor veio morar em Alfenas, o senhor mora num bairro, né, um pouco afastado do centro, todo mundo conhece, mas o senhor teve essa experiência interessante de morar na zona rural, né? Então, sim. O senhor conhece as duas realidades, né? De quem mora na cidade, quem mora na zona rural. Sim. Então, nessa chácara, apesar da minha atividade principal, sempre foi, né, desde que eu vim para Alfenas, ser professor. Lá na minha chácara eu tinha uma vaca, né, para tirar o leite, para fazer um doce de leite, um queijo. Eu plantava milho, plantava feijão. Tinha nome a arroz. vaca? Não. Hã? A vaca tinha nome? Tinha. O pessoal gosta de colocar o nome nos animais, né? Ela chamava-se Amazona. Ah, é? Era uma mestiça Jersey,
uma vaca pequena, né? Mas dava bastante leite, mais que suficiente para a família toda, né? O senhor fazia queijo ou não? Fazia queijo. Eu tinha uma rotina, né? Quando morava lá, a minha rotina era essa, era levantar às 5 horas da manhã, né? Colocar aquela roupa de briga, ir lá para o curral, né? Tirar leite, soltar o bezerro no pasto, né? Trazer o leite e ferver, fazer o queijo, ou então deixar para fazer o doce de leite, né? Então, e depois levava as crianças para a escola, vinha para a cidade e eu ia fazer minha função principal, que é dar aula, né? Então, eu tive a oportunidade, assim, de conviver com as pessoas e sentir, né, a simplicidade que as pessoas têm, né? Elas possuem uma simplicidade que é contagiante, porque nessa simplicidade a gente aprende, né, o amor à terra, o amor aos animais, e isso nos traz uma satisfação grande, e que, ao mesmo tempo, a gente reconhece, né, e observa as dificuldades que eles têm. Né? Naquela época que eu morei lá, não tinha alguns proprietários lá que não tinha nem energia elétrica. Por quê? Porque não tinha um recurso financeiro suficiente para pagar a instalação de um poste e um transformador. Né? Hoje as coisas são diferentes. Eu sei que lá eles têm uma torre lá, tem acesso à internet através de celular. Melhorou muito, mais, né? Mudou bastante. Professor, eu te perguntei do bairro, primeiro para as pessoas saberem onde o senhor mora, para depois que o senhor for eleito ir lá cobrar o senhor, né? Então é bom saber onde o prefeito mora, né? Às vezes ele se esconde aí pelos cantos, né? Mas, professor, eu quis saber onde o senhor mora, porque aquela região da cidade onde o senhor reside, nas últimas fortes chuvas, uma parte de uma rua foi levada pelas águas. Eu não sei se o senhor conhece lá, se o senhor esteve lá naquela rua, mas o que o senhor tem pensado sobre isso? A gente tem visto grandes chuvas, grandes tempestades, ao mesmo tempo que a gente vê muito corte de árvore, falta talvez de planejamento, aumento de loteamentos. O que o senhor tem pensado sobre essa questão? Bom, com relação ao que você está perguntando, né, é a passagem, né, a passagem do córrego pela Avenida Cristina Mendes. Essa passagem, ela tinha o córrego, a passagem do córrego era através de um tubulão, e esse tubulão foi carregado por uma chuva muito forte em dezembro de 2022. E a rua, então, foi interditada, porque abriu-se ali uma fenda na avenida, com cerca de 8 metros de largura, né, e 5 metros de profundidade, e o córrego passando por ali. E muitas pessoas, né, não só do meu bairro, quanto do bairro do outro lado, né, que é o Jardim São Carlos, dependiam dessa passagem para deslocamento, né, que era o caminho mais curto. E a interrupção dessa avenida fez com que fosse necessário dar uma volta bastante grande, tanto de um lado quanto de outro lado. E esperava-se que a prefeitura, numa atitude de emergência, né, estabelecesse novamente uma comunicação, né, entre as duas partes. Mas passaram-se meses, né, em dezembro agora completou 1 ano disso, e até hoje, né, nós estamos já no final de fevereiro, e até agora a obra está em andamento. Ou seja, não há ainda previsão de conclusão dessa obra, né? Não se sabe. Aliás, isso é um fato que a imprensa, né, não divulga nada, não questiona a prefeitura, a Câmara de Vereadores não questiona a prefeitura, o Poder Executivo, para dar uma solução. Qual é o prazo para solucionar isso? A população toda está entregue a algo que não se sabe
quando ficará pronta. Né? Isso dá uma certa angústia nas pessoas. E eu acho que a angústia leva a outros problemas, inclusive a problemas de saúde. Né? Então, o comércio que existe ali na avenida está prejudicado, né? Principalmente do lado da Vila Betânia, porque do lado do Jardim São Carlos não há comércio ali, mas do lado da Vila Betânia, que é a parte mais comprida, né, da avenida, desse lado, muitas casas de comércio que tem ali acabaram sendo prejudicadas pela falta de trânsito, né, naquela avenida. E nós estamos assim, sabe, preocupados com isso. Por quê? Porque as intensas chuvas que têm caído, né, principalmente nessas últimas 2 semanas, que acabaram causando problemas em outras partes da cidade, sempre relacionados com o córrego, né? Porque o que a gente tem visto, principalmente na mídia televisiva, é chamar atenção naquelas cidades em que a inundação invade casas, né? Destrói, causa grandes prejuízos, né? Mas aqui em Alfenas, devido ao seu relevo, isso não tem acontecido, né? Quer dizer, felizmente, não tem acontecido de invadir casas, mas acaba sempre causando transtornos. Então, é necessário que se tome bastante cuidado com relação à manutenção desses córregos, à manutenção dessas vias de passagem, né, do córrego, para que não aconteçam coisas como essa da Avenida Cristina Mendes. Professor, toma uma água e um café. Estou vendo com a produção aqui. E se você está gostando, deixa sua curtida para a gente aí, marca nos comentários, na nossa hashtag aqui, no nosso @. E se você quiser ser parceiro também, nós temos aqui a Porto Gesso e a Folha Orange Imobiliária, que são parceiros aqui, deixar um abraço para eles. Mas se você quiser ser parceiro, se você é dono de padaria, se você é dono de loja de terno, o que você quiser anunciar aqui, a gente aceita, viu? Então pode procurar a produção aí. Professor, que bom estar com o senhor aqui. Eu vou chamar de senhor, né? Mas que bom que o senhor está aqui, esse papo bem interessante, um papo leve, né? Falar de política tem que ser algo leve. Acho que a gente passou por períodos aí muito difíceis. E aí quando a gente vem numa conversa como essa, o objetivo é esse, é falar de política de um jeito fácil, descomplicado, bem leve. A gente está seguindo um roteiro aqui também, mas eu tenho acompanhado, a gente faz aqui na produção uma pesquisa, né? E eu vi que o senhor foi a Machado, que é a cidade vizinha aqui, Alfenas. E dizer também, viu, pessoal, nós vamos entrevistar muita gente, não só de Alfenas, nós vamos convidar, a produção já tem uma lista grande aí de outros convidados da região, até porque quando fala, ele é pré-candidato em Alfenas, mas vai ter pré-candidato de outras cidades também, porque nós vivemos numa pequena região, acho que é importante as pessoas conhecerem quem são as autoridades, os candidatos, né? Mas, professor, me fala dessa experiência. O senhor teve lá em Machado, e eu vi que o senhor até andou de ônibus lá. Machado agora está com tarifa zero, as pessoas não pagam mais para andar de ônibus. Como é que foi essa experiência? E ela é viável para Alfenas? A gente viu que recentemente aumentou aqui o tempo, a concessão para a empresa. Como é que é isso? Conta para a gente essa experiência lá de Machado. Então, foi algo assim que a gente já vinha conversando nas nossas reuniões, né, como eu disse, nossas reuniões mensais de partido, e surgiu, né, isso a gente foi procurar saber afinal, onde é que tem isso, né? E nós vimos que em várias cidades, né, cidades grandes e cidades pequenas desse Brasil, já foram implantadas, né, esse transporte urbano, o transporte coletivo, com tarifa zero. Coincidentemente ou não, surgiu a oportunidade de eu participar de um seminário que foi organizado pela Unifal, lá do campus de Varginha, que tratava exatamente desse assunto. Então, eu estive lá e nesse seminário foram feitos teve várias apresentações, comentando, né, sobre a necessidade, né, tinham representações lá de
usuários, né, do coletivo, mas também tinha lá prefeitos. E me chamou muito a atenção o prefeito de Vargem Grande Paulista, que fez uma palestra extremamente importante, do meu ponto de vista, que eu cheguei à conclusão de que é necessário, é fundamental que a gente trabalhe com essa proposta para a implantação da tarifa zero em Alfenas. Então, ele detalhou os benefícios que foram promovidos, né, com a tarifa zero no município dele, né? E como aqui em Machado foi implantado o mesmo sistema, eu tive a oportunidade, então, de ir até lá para checar, né, conferir, ver, funciona, conversar com as pessoas, saber se elas estão gostando, como elas veem isso. Então, nós estivemos lá e embarcamos num daqueles coletivos, demos uma volta, né, pela cidade, ele vai até um certo bairro, depois ele volta ali, perto da rodoviária, e nessa passagem a gente pôde conversar com algumas pessoas e que elas falaram, então, dos benefícios, né? Mas, professor, o senhor entrou no ônibus, ninguém pediu um documento, uma passagem? Não, nem perguntou. É livre, a pessoa entra no ônibus... Nem perguntou se eu era de Machado ou se era de Alfenas ou de São Paulo, né? Então, simplesmente chega o ônibus para... E o ônibus é ruim? Como é que é isso? Não, é um ônibus urbano melhor até do que esse que nós temos por aqui, né? Porque as pessoas têm bastante espaço para sentar e as pessoas têm os pontos de parada, tudo, né? E o que me chamou a atenção, né, foi que pessoas relataram, olha, eu conheço alguém que morava num bairro bastante distante e ia a pé trabalhar. Por quê? Porque o que ele ganhava não era suficiente para pagar a passagem ida e volta todos os dias. Ora, isso, para o trabalhador, que ganha pouco, é um lucro imenso. Você imagina o que ele pode fazer com o dinheiro que ele deixa de gastar na passagem do ônibus que ele usa para trabalhar. Não só, a mulher dele pode pegar o ônibus e fazer compras. E aí, comprando, ele faz circular o dinheiro, ele arrecada, o município vai arrecadar mais imposto, né? As pessoas se sentem mais confortáveis em poder se deslocar pela cidade. Então, esse sistema tem um sistema de linhas, né, que serve diversos bairros, e eles, então, vão circulando pela cidade e promovendo essa movimentação, né, das pessoas. Então, não é só aquele que está saindo de casa para trabalhar. É aquele que sai de casa para fazer compra. É aquele que sai de casa para ir visitar a mãe, a tia, ou um parente que esteja doente. Né? Então, são benefícios que não estão claros, né? Não estão evidentes aos nossos olhos, mas que são extremamente importantes do ponto de vista social. Essas pessoas, então, têm mais vontade de fazer as coisas, de realizar coisas que normalmente não fariam por falta de dinheiro para pagar a passagem. Professor, eu pesquisei que são mais de 100 cidades no Brasil que já adotam tarifa zero. Recentemente, São Paulo liberou aos domingos e feriados, São Caetano do Sul também, são cidades maiores, né? Alfenas é um pouco maior que Machado. São mais de 100 cidades, né, no Brasil que já adotaram tarifa zero. O senhor acha que é viável Alfenas, em algum momento, ter tarifa zero, ter transporte coletivo gratuito? Inicialmente, eu considero ser bastante viável. No entanto, é claro que para a implantação de um sistema desse, é necessário todo um planejamento, para se saber quanto que a prefeitura atualmente gasta, né, de subsídio a passagens, quanto seria o custo
disso, né, para a prefeitura, qual seria o retorno, né, qual o potencial retorno que nós teríamos com a implantação desse serviço. Alfenas, como você disse, Guilherme, é maior que Machado. E é uma cidade, posso dizer assim, mais esparramada. Tem menos morro, né? Machado tem muito morro. Menos morro, mas ela é mais esparramada e as linhas, né, elas têm que servir todos esses bairros que estão longe. Sim. Né? Então, isso demanda custo. Então, tudo isso deverá ser analisado de uma forma bastante clara, né? Através de levantamentos, saber quantos passageiros são transportados diariamente, em quais horários, para se ter uma ideia do que isso irá custar para o município. O senhor sendo eleito, talvez, então, essa seja uma prioridade, talvez, do governo. Sim, é uma das prioridades, uma daquelas que estão aqui nas propostas para um futuro governo. E que mais de prioridade que o senhor tem pensado para a cidade? Bom, prioridade, eu vejo o seguinte, como eu falei no início, pouca coisa pode-se dizer, eu vou inovar, vou fazer uma coisa nova que nunca foi feita aqui. Bom, tarifa zero, isso seria uma inovação para a cidade. Mas outros carecem de uma melhor, que eu vejo principalmente a prestação de serviço que a prefeitura tem oferecido aos munícipes, né? Como coleta de lixo, coleta de material reciclável, né? Limpeza de ruas e outras, né? Limpeza de praças, né? Que a gente tem percebido que falta. Outra coisa também que tem assim, nos preocupado muito e também em alguns casos é muito difícil, né, ou até impossível de se remediar, quanto à drenagem da cidade. Né? Nós temos assistido recentemente aí o estrago, né, um prejuízo enorme, não só o prejuízo urbano, mas o prejuízo ambiental, né, causado pelas fortes chuvas. Mas, professor, quando o senhor fala em drenagem, o senhor fala o que exatamente? Manilha, córregos limpos? Tudo. A começar, se a gente for falar de drenagem, nós temos que falar o seguinte, eu não sou engenheiro, né, não sou, mas eu já dei, né, já dei um tapa de pelica, né, de luva de pelica, em engenheiro que simplesmente ficou sem saber responder, né, sobre o assunto. Mas o que eu estou me referindo é o seguinte: se você anda na cidade, a parte central da cidade, ela tem uma drenagem. Você vê bocas de lobo, claro que muitas vezes entupidas, né? Mas você tem bocas de lobo que a água escoada ali vão cair dentro de tubos que vão levar essa água até um córrego. Né? É o que acontece, por exemplo, com o córrego Chafariz, né? e outros, né, na cidade que recebem essa água pluvial que foi drenada ali da região central. Agora, quando você foge um pouquinho da região central, né, se você se afasta 500 metros da região central ali da Praça Getúlio Vargas, você já não vê isso. Você vê, sim, ralos, né? Ralos que coletam a água da chuva, elas entram aqui, atravessam uma rua e saem do outro lado. Ou seja, elas não vão para um tubo e levados para os córregos. Então, o que vai acontecer? Esse excesso de chuvas que cai, quando cai um volume muito grande, né? A água corre por cima da camada asfáltica, né? Retirando partes dessa camada asfáltica, fazendo buracos ou simplesmente deixando aparente, né, a parte inferior, né, que com o tempo vão passar carros ali e vão abrir buraco. E essa água vai escoando sempre pela superfície. Então, quando eu falo em drenagem, a necessidade seria o quê? Colocar essas bocas de lobo, esses ralos, conectados a tubos. Sim. Só que nos bairros
que já estão formados, isso torna-se quase que impossível, porque teriam que abrir uma valeta enorme no meio da rua, né? Porque os canos de água e esgoto correm sempre nas laterais. Então, teria que abrir o meio da rua, passar os tubos e depois fechar e fazer novamente a camada asfáltica. Sim. Então, isso demandaria um custo muito grande. Agora, o que mais me preocupa é que nos novos loteamentos que estão sendo autorizados, não há exigência da drenagem. Então, o problema que nós temos nos bairros já formados, mais antigos, nós teremos nesses bairros também, da mesma forma. Mas aí não falta fiscalização? Eu acho que o que falta é uma lei que obrigue, né, que obrigue as incorporadoras a realizar, além, né, além da canalização de água e esgoto, porque isso é serviço da Copasa, né, mas a colocação de tubos para drenagem Sim. da água pluvial. Né? E outra coisa também, que eu pude já observar, com relação ao lançamento clandestino de esgoto em córregos. Né? Com a construção da estação de tratamento de esgoto aqui, pela Copasa, isso exigia, né, ou deveria exigir que todo o esgoto fosse coletado e levado para a estação de tratamento. Então, existe esgoto clandestino que é largado, que é solto, despejado nas galerias de água pluvial e dali vão para o córrego. Professor, e moradia? A Alfenas tem um déficit habitacional alto. Recentemente, faz tempo que a gente não é contemplado com programas habitacionais, seja pela Coab Minas ou Minha Casa Minha Vida, enfim. Eu até vi em São Paulo agora, inaugurou lá um projeto do engenheiro Rui Otaki, em Heliópolis, não sei se o pessoal conhece, mas pode pesquisar aí, que é uma estrutura de um prédio redondo e que consegue, nesse projeto do Rui Otaki, depois vocês procuram, porque é bem curioso porque que o Rui Otaki desenvolveu esse prédio, né? Mas ele consegue ter ventilação e claridade em várias partes do dia, porque geralmente quando você constrói um prédio quadrado, você vai, de algum lado, você vai não ter vai ter muita sombra, não vai ter sol, não vai ter ventilação. E aqui em Alfenas a gente tem essa verticalização de prédios, né? As pessoas até têm saudade da Coab quando a casinha era pequenininha, mas a pessoa podia ampliar a casa, construir para o filho, para a nora, para o genro, enfim. Aumentava um pouquinho a casa, né? Quando o terreno era uma casa por terreno. O que o senhor pensa sobre isso? Como é que é? É uma prioridade buscar recurso ou desenvolver uma companhia local para construir novas moradias? Uhum. Como eu falei para você, Guilherme, falei para os nossos espectadores aqui, né, que estão nos ouvindo, a cidade precisa ter mais suporte social. Então, a gente vê pessoas que têm uma moradia precária, né, e aqueles que não têm onde morar, né, pagam aluguel, não têm condições de comprar, às vezes, nem um terreninho para construir uma casinha, uma meia água. Então, é necessário, sim, para essas pessoas ter um incentivo, a gente buscar recursos para construir essas casas, para entregar essas pessoas, né? Que seja com pouco recurso ou com recurso zero, né? Por parte do morador, por parte da pessoa que vai adquirir a casa, né? Ou que vai se candidatar para receber essa casa. É necessário, sim, a gente trabalhar para isso, né? E nesses programas, né, que existiram, né, do governo federal, que possam nos auxiliar nisso aí, nós vamos ver o que surgir, né? Vamos pesquisar, garimpar esses projetos, esses financiamentos, né, que podem ser feitos ao município, a título, né, de custo zero para o município, e a gente conseguir fazer isso para promover uma melhoria, né, à população da cidade. Professor, vamos falar de segurança pública.
O senhor falou que o senhor residiu no bairro rural Bárbaras. Recentemente teve um furto lá no PSF. A gente sabe que o contingente de polícia não é suficiente. A gente sabe que a Guarda Municipal foi criada há mais de 20 anos e não teve nenhum outro concurso até então. O que o senhor tem pensado sobre segurança pública para Alfenas? Esse é um fato que a gente tem visto, tem assistido e tem ouvido também de moradores de bairros mais periféricos na cidade, que não há policiamento. Né? Quando você vê uma viatura, porque alguém chamou, essa viatura chamou a polícia, ligou lá no 190, né? E porque aconteceu alguma coisa. Não existe um policiamento preventivo. Eu considero que o município pode contribuir bastante com isso, né? Porque nós temos visto que o Estado tem diminuído os investimentos dentro da segurança pública, né? Há um déficit bastante grande, né? Recentemente eu ouvi isso, né, de um oficial em que ele dizia, olha, não dá para fazer além daquilo que a gente já faz, porque falta efetivos. Né? E, é claro, todo policial tem direito a tirar férias, né, ele tem o descanso semanal, e quando isso acontece, né, falta gente. Né? Falta gente para o policiamento, seja o policiamento preventivo, ostensivo. Né? A gente vê na área central, onde se concentra o comércio, há sempre ali uma viatura, né, presente. Agora, o que o município pode fazer? Ele pode aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Né? Então, se o Estatuto da Guarda Municipal permite que esses policiais andem armados, né? Então, que eles, a partir de um bom treinamento que eles recebam, então, eles devem ser armados e fazer policiamento. Então, isso que está faltando para a cidade. Professor, vamos falar um pouquinho sobre planejamento da cidade. O plano diretor nosso já tem um tempo que está vencido, né? O senhor tem experiência lá com a universidade, acho que a universidade pode ser uma grande parceira, talvez, para fazer essa revisão do plano. Recentemente, a prefeitura inaugurou a perimetral oeste, há um plano, quem sabe algum dia, construir a perimetral leste, que o pessoal chama de Transberg, que queria pegar ali pelo fundo do Gaspar Lopes, Capivrama, né? Sair lá no alto do aeroporto, lá quase lá em cima já do kart, enfim. O que o senhor pensa para a cidade? Qual que é a importância? Talvez você pudesse, eu falei, mas talvez o senhor possa esclarecer para quem está nos assistindo o que é um plano diretor. Bom, o plano diretor é um planejamento de como estão distribuídas as diferentes áreas da área urbana do município. Então, nós temos áreas que são predominantemente comerciais, áreas que são predominantemente residenciais, outros que são mistas. Né? Mistas podem ser comerciais, residenciais e industriais. Então, o plano diretor que está em vigor é um plano diretor que foi feito por volta de 2009, se eu não estiver enganado, 2009, 2010, e foi aprovado, então, pela Câmara. E só que, devido a esse tempo, né, que já se transcorreu, podemos dizer 15 anos, esse plano diretor já está superado. Então, é necessário se fazer um novo planejamento para organização não só da área central da cidade, mas também da área periférica, que áreas abrange a área urbana, até onde é área urbana e onde não é mais área urbana. Então, hoje nós temos propriedades, né, residências em áreas que estão colocadas como fora do perímetro urbano, quando, na verdade, eles estão dentro da área urbana, só que não foi incorporado
e não foi previsto nesse plano diretor vigente, e com isso esses proprietários não têm direito à água encanada, a esgoto, a iluminação pública, né? Não tem direito a ter o asfaltamento da rua, né? E isso são transtornos que ocorrem. Professor, né? mas quem que faz o plano diretor? Como é que é a participação da população? Então, o plano diretor, geralmente, ele é feito a partir de um levantamento, né? Ele pode ser feito por uma empresa ou ser feito por um consórcio de universidades, como aconteceu em 2009. Em 2009 houve um consórcio de universidades, né? Porque naquela época o Ministério das Cidades ele promoveu, então, um plano que aliás, um subsídio, né? A busca dessas informações, e partiu, então, aqui, no nosso caso, né? Partiu, então, aqui da Alago para entrar em contato com a Universidade Federal de Lavras, a Universidade Federal de Alfenas e o UNES, lá de Varginha. Então, essas três... Aí a Unifenas também participou, né? Então, eram 4 universidades. E foi um trabalho, assim, relativamente rápido, porque ele envolveu não só o levantamento urbano, né? Dos 34 municípios, né? Que compreende Alago, mas também a área rural. Então, foi feito em 60, se eu não me engano, 60 dias ou 90 dias, não lembro bem, foi feito esse levantamento que gerou um relatório, e a partir desse relatório, cada município pôde, então, elaborar o seu plano diretor. Né? E aqui, o município de Alfenas ficou a cargo, então, de pesquisadores e docentes da Unifal. Então, o custo foi bastante baixo, porque se nós fôssemos pensar em contratar uma empresa, né, para fazer todo esse levantamento, isso seria praticamente inviável, porque alguns municípios não teriam recurso para pagar. E, no nosso caso, né, no caso de Alfenas, esse plano diretor, então, estabeleceu algumas propostas, né, que depois foram submetidas à Câmara, foram feitas algumas emendas e, finalmente, o plano foi aprovado. Tá? Mas só que agora nós precisamos rever esse plano. Né? Eu vejo, por exemplo, que nesses 15 anos, o que aconteceu com o número de veículos que transitam na cidade, com o número de bairros novos que foram criados. Né? Acho que quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, deve saber que Alfenas tem crescido, e o crescimento é horizontal. Né? Então, esse crescimento horizontal vai exigir que mais linhas de ônibus sejam colocadas, mais recursos para esses bairros. Mais escolas, mais postos. Escolas, mais postos de saúde, farmácias e tudo mais. Isso o plano vai prever. Sim, vai prever. Essas áreas onde vai ter. Exatamente, onde vai poder ter isso tudo, né? Professor, uma preocupação. A gente tem visto que Alfenas, ao longo dos anos, a cidade já foi muito agrícola, já produziu muita coisa. A gente tem grandes propriedades com grandes plantações de café, mas cada vez mais mecanizadas. Né? Nós estamos se tornando também uma grande produtora de soja. Né? E aí, quando você vai mecanizando, você vai perdendo mão de obra. O pessoal deve se lembrar, né? Assim, nas madrugadas, aqueles caminhões, aqueles ônibus que passavam com trabalhadores, né? Indo para as lavouras. Isso já não ocorre com tanta frequência, a não ser no período de safra. Mas geração de emprego e renda, professor, o que o senhor tem pensado para a cidade? Bom, o que eu tenho visto, até pela mídia, pelos posts, né, que são colocados, a necessidade de qualificação da mão de obra. Então, a qualificação é algo extremamente importante para que, principalmente o jovem, né, aquele que vai buscar o seu primeiro emprego, aquele que precisa, às vezes, contribuir para o orçamento doméstico, né, da família, esse jovem ele precisa ter capacitação. Então, para isso, nós precisamos ter escolas
com professores que possam oferecer isso. Bom, mas você pode falar, mas tem o Sebrae, né? O Senac, o Senac, o Sistema S, o SESI. SESI, né? Mas a gente tem que ver qual é o fluxo de pessoas de jovens que estão indo para essas escolas. Para que eles estão sendo formados? Eles estão sendo formados para trabalhar no município, né? Porque a gente também tem notado que jovens que terminam o curso superior, né? Nós temos 2 universidades aqui, jovens aqui que fazem o curso superior e vão embora, né? Porque não encontram aqui o meio, né, para ganhar o seu salário ou montar o seu empreendimento, né? Então, nós temos que ver quais são as demandas que existem e procurar formar esses jovens para que eles possam se fixar na cidade e trabalhar aqui. Professor, né? Mas não está na hora de trazer indústria? A gente vê os noticiários, extrema geração de muitos postos de trabalho, Poços, Pouso Alegre, Varginha, Passos agora recebendo a Heineken, várias cidades aqui ao redor. A gente não tem tantas notícias de Alfenas trazendo grandes indústrias ou médias indústrias, né? Como é que seria isso? Como é que é o papel do prefeito também em buscar essas indústrias? Sim, Então, porque nós temos o nosso distrito industrial ainda é muito pequeno em função daquilo que ele poderia ter, né, para oferecer ao povo trabalhador de Alfenas. Eu acho que cabe à prefeitura buscar essas empresas, buscar no banco de empresas que queiram expandir as suas atividades, né, e trazer para Alfenas e oferecer o que Alfenas tem para oferecer, né, em termos de logística, em termos de espaço, né, e também em termos de mão de obra qualificada. Porque não podemos também pensar em trazer uma empresa para cá que vai gerar emprego, vai gerar impostos, né? Mas se nós não temos as pessoas qualificadas para ocupar aqueles cargos. Então, no passado, né, soubemos de empresas grandes que vieram para cá e na hora de contratar, né, não tinha aqueles pontos-chave, não tinha gente qualificada para trabalhar. Tiveram que trazer de fora. Então, trazer empresas? Sim. Nós temos que procurar nesse banco de empresas, né, que queiram expandir suas atividades e saber o que eles precisam. O que o empresário quer que a gente ofereça para eles. Não adianta só oferecer um terreno para ele colocar o empreendimento dele. Nós temos que oferecer toda a infraestrutura, temos que oferecer mão de obra que ele possa utilizar e isso vai beneficiar a cidade. Professor, e concurso público? O último concurso público foi na gestão do Maurílio, lá em 2014 ou 2016. Nós não tivemos mais concurso público. Como é que seria isso? O senhor acha importante? O senhor vem da academia, o senhor vem de 2 grandes universidades e uma delas o senhor entrou através de um concurso público. Qual que é a importância de ter concurso público e é uma prioridade ter novos concursos públicos? Sim, dentro daquilo que há necessidade, né, na administração municipal para a execução de serviços, né, de prestação de serviços, de trabalho, é fundamental que pelo menos a maioria, né, dos funcionários, dos trabalhadores ligados à prefeitura, tenham entrado através de concurso público. Porque com isso, né, nós temos condições de selecionar melhor aqueles que vão contribuir para o trabalho dentro da prefeitura. A falta de concurso público tem exigido, né, a contratação, né, de funcionários mediante um contrato que, depois de um certo tempo, geralmente no final da gestão, ela é encerrado e ele fica sem serviço. Ou o processo seletivo que a cada ano tem que se renovar.
Exatamente. Né? Então, o processo seletivo, até o processo seletivo está emperrado em alguns momentos. Né? Nem o processo seletivo para o essencial, né, da cidade tem sido feito. Professor, eu sei que o senhor é biólogo, né, de formação. Como é que o senhor pensa a questão das mudanças climáticas, o aquecimento global? Como é que isso interfere na nossa economia local quando a gente vê uma grande geada queimando o café ou fortes chuvas levando as nossas ruas? Como é que a cidade se prepara para ficar mais resiliente, mais preparada? O que o senhor tem lido? O que o senhor tem pensado para a cidade? Eu não sei se o senhor falou isso com a ministra, mas é um tema muito atual para a cidade. Eu acho que isso nós devemos seguir uma cartilha, né, que está sendo colocada aí para todos, né, no mundo inteiro, que é combater todo aquele efeito, né, que cause o aumento da temperatura, né, e com isso, essa alteração do clima que nós temos assistido, né, com períodos longos, né, de temperaturas altas e depois chuvas torrenciais, né, como temos assistido em algumas localidades, chover o equivalente em um dia ou algumas horas aquilo que deveria ter chovido durante o mês inteiro. Isso aconteceu em Pouso Alegre agora, 280 milímetros de água, muita água. Então, essas mudanças que vêm ocorrendo são devido à alteração do clima. Né? O clima é algo assim bastante complexo, né, para a gente discutir, mas em linhas básicas é o seguinte: se você não tem uma variação, um equilíbrio, né, entre momentos, né, de calor e frio que são alternados, né, e se você só tem frio contínuo ou calor contínuo, você já sente uma alteração no clima. O que está acontecendo nós temos um aquecimento da atmosfera devido à emissão de gases, né, principalmente gás carbônico e metano, né, que favorece, então, o aumento da temperatura do ar, da atmosfera, e uma falta, né, de fiscalização, no caso, por exemplo, de queimadas, né, que não é só o consumo de combustíveis fósseis, mas também as queimadas que ocorrem, principalmente no período seco, né, nós estaremos aí contribuindo para o aquecimento global. Quer dizer, o aquecimento, porque o clima ele é igual aqui e vai em outros lugares também. Mas professor, talvez no plano de governo do senhor, talvez nos debates, até porque o partido do senhor é um partido que tem a causa ambiental muito definida, né? Como é que está sendo a discussão? O senhor pretende construir parques na cidade, arborizar a cidade, áreas verdes, espaço para as crianças? Como é que o senhor pensa essa transformação de tornar o Alfenas mais verde? O senhor falou que o senhor fez mestrado e o doutorado na Unicamp, a região de Barão Geraldo é muito bem arborizado. O senhor estava em Belo Horizonte recentemente. Belo Horizonte tem muita árvore e a gente não vê isso em Alfenas. Como é que o senhor pretende? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, essas ilhas verdes, né, que a gente encontra em grandes cidades, elas são uma forma, né, uma forma de manter um equilíbrio, né, de temperatura que envolve o espaço urbano. Veja só, nós temos o espaço urbano quase todo ele impermeabilizado, né, causando, então, essas enxurradas, né, que acabam provocando estragos nas ruas. Mas quando tem sol, né, quando o tempo está claro, né, o aquecimento do asfalto e da área de cimento, as paredes de prédios, né, ela é extremamente alta. Né? Então, isso faz com que a temperatura, né, numa região central, onde não há árvores, nós temos temperaturas bem acima daquela média que seria a temperatura
num espaço mais com maior vegetação. Então, só para ter uma ideia, uma área de cimento ou de asfalto, a temperatura pode chegar a 70, 80 graus ali, né? Então, ele esquenta o ar. Então, quando alguém fala assim, quanto está a temperatura? Aqui chegou 45. Nossa, mas 45 por quê? 45 por causa disso. O aquecimento da superfície fez com que o ar aquecesse muito acima daquilo que encontra-se em área que tem vegetação. Então, quanto mais área vegetada nós tivermos, né, melhor seria, né? Eu até acredito que no futuro, né, se nós continuarmos com esse aquecimento, vai ser necessário pegar áreas que hoje são urbanizadas e transformar essas áreas em floresta, né, para que ela funcione como um radiador, né? Agora me veio a palavra, como um radiador para ela esfriar o ar e, esfriando o ar, promover uma condição melhor de vida para a população. Professor, o senhor falou que o senhor morou nos Bárbaras, o senhor conhece a realidade da zona rural, e eu fico pensando, quando o senhor fala de desenvolvimento econômico, enfim, a cidade está crescendo, nós só temos uma fonte de captação de água na cidade, que é ali próximo ao Juquinha, o Rio São Tomé, enfim, a Copasa faz a captação. E nós não temos um grande programa para proteger as nascentes e gerar água. Como é que o senhor pensa nisso? A gente pensar no futuro, pode ser que a gente não tenha água. Ou melhor, já falta água em Alfenas em alguns períodos, aos finais de semana, nos períodos mais quentes. Como é que o senhor pensa isso? Isso também tem relação com o desenvolvimento econômico. Claro, a fonte, né? A fonte para captação de água a ser tratada para o município não pode ficar uma só, né? Acho que a cidade já cresceu bastante para ficar com um único local de captação, né? Nós tivemos, o ano passado, um problema, né, de falta de energia que suspendeu a captação de água e a cidade ficou praticamente 24 horas, alguns bairros até mais, sem água na torneira, né? Então, cabe aí se descobrir outros pontos, né, ao redor do município que possam ser pontos de captação de água. E, além disso, né, exigir que certas providências sejam tomadas por parte da concessionária, né, que fornece água, para que ela ela previna esses problemas de falta de energia, né? E até mesmo, né, às vezes, quebra, né, de algum equipamento da captação que venha prejudicar o abastecimento da cidade. Então, são várias coisas que nós temos que pensar em termos de planificar, organizar, fazer com que a gente tenha noção de todos os problemas que o município enfrenta, principalmente na área urbana. Sim. Não só na área urbana, mas principalmente onde há maior concentração de pessoas, né? Nós temos que entender que mais de 80% da população do município está aqui, na região daqui, central aqui de Alfenas, e também em outros povoamentos, né? Como Barranco Alto, Gaspar Lopes, Bárbaras, né? Então, que não são bairros rurais, mas tem toda uma estrutura urbana, né, de serviço. Professor, a conversa está muito boa, mas eu queria perguntar, faltou alguma pergunta que o senhor gostaria de responder? Olha, como eu falei, eu tenho algumas ideias, né? Eu não vou discorrer todas elas, né? Mas eu vejo que alguns serviços aqui na cidade têm que ser melhorados, né? E a melhoria desses serviços não passa apenas pela prestação de trabalho, mas também pela educação, né? Pela orientação das pessoas
quanto a certos comportamentos que estão arraigados e que a gente precisa mudar. Como você disse, né, nós estamos vivendo aí um momento de aquecimento, né, de mudança climática, e o que eu pergunto, e o que cada um de nós está fazendo para evitar isso ou para minimizar esses problemas, né? Então, são coisas bastante simples, elementares, que às vezes falta, né, um incentivo maior Sim. para as pessoas fazerem. Mas né? o senhor está divulgando isso também nas redes sociais. O senhor tem um site, tem um blog, Sim, tem sim. Um perfil no Instagram. As pessoas podem procurar lá o professor Marcelo Polo, que essas ideias, né, não vai dar tempo da gente falar de todas, é claro. Sim. O senhor está colocando lá também, né? Sim, então eu vou colocar ali e dar algumas explicações, Sim. inclusive, sobre o que fazer, né, como proceder nesses casos aí. Eu até vou pedir para a produção depois colocar os endereços dos canais do professor. Professor, agora é o momento do senhor deixar uma mensagem final, né, para quem nos assistiu, quem está aqui com a gente desde o início. Deixa para a gente uma mensagem aí para os nossos... quem está nos assistindo, eu ia falar dos nossos assinantes, mas ainda não é os nossos assinantes, né? Os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, enfim, o pessoal que está nos acompanhando aí. Mas fica à vontade, professor, deixar uma mensagem final aí. Bom, a minha mensagem é primeiro, agradecimento a você, a produção, pela oportunidade de eu me expor aqui, colocar um pouco da minha vida, um pouco mais das minhas ideias, né? E eu quero agradecer muito a essa cidade que me acolheu, né? Eu vim aqui para trabalhar e continuo trabalhando e querendo trabalhar cada vez mais por ela. E eu espero, sinceramente, que a cidade venha me conhecer e me conhecer mais ainda, né? Através de uma conversa pessoal ou mesmo através das minhas publicações aí nas redes sociais e na minha página lá da internet, né, que vai ser colocada aí para vocês. Eu agradeço bastante a oportunidade e sempre estarei me colocando à disposição de vocês para mais informações. Professor, eu vou aproveitar e agradecer o Porto Gesso e a Folha Orange Imobiliária, que são os nossos parceiros aqui. Mas o senhor quer mandar um abraço para a sua esposa, Sara, para os netos, para os filhos? Sim, eu quero aproveitar, né, mandar um abraço, então, para a minha família toda, a minha esposa, Sara, minha companheira, aquela que me incentiva, me apoia em todos os momentos, né, é a minha confidente, é com quem eu falo, e também escuto bastante, né? Porque a vida de um casal é uma parceria. E deixar também um abraço bastante carinhoso à minha irmã, né? Que há 2 anos está morando comigo, que tem as suas dificuldades, mas ela está bem reabilitada, graças a Deus. E aos meus netos, né? Os meus netos que me visitam, aos meus filhos, né? Alguns meio desgarrados, mas se eu vou mandar um abraço, começar pelo mais velho, que está lá em Manaus, né? Se ele vier me assistir, Érico, um abração para você, né? Que você vença sempre na vida. O outro, meu filho, o Glauco, que no momento está em viagem no exterior, a trabalho, mas também que, se ele puder assistir, um beijo, que você perdoe seu pai se ele alguma vez falhou, viu? E a Celi, que é a minha filha, que mora aqui em Alfenas também. E meus 4 netos, que eu amo demais, né? Todos vocês moram no meu coração. Pessoal, esse foi o Pod, seu podcast de política. A gente recebeu aqui o professor Marcelo Polo, que é pré-candidato a prefeito em Alfenas pelo partido Rede de Sustentabilidade. Ao longo das semanas, dos dias, vocês vão ver outros convidados, então fiquem com a gente aqui. Não esqueçam aí de deixar o like, compartilhar, fazer contato com a produção. Professor, muito obrigado por ter vindo, por ter falado. Espero que o senhor tenha gostado aqui do nosso espaço e ficar o convite também para os outros candidatos. Acho que é importante a gente debater a cidade, debater a política, como a gente fez aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço e acrescento que esse espaço aqui ficou muito bom.
é excelente para a gente ter esse tipo de conversa, de debate, e que outros venham aqui expor as suas ideias, né, e que a população possa acompanhar de perto esse andar aqui nesse período de um ano eleitoral. E, professor, se o senhor puder, quando o senhor estiver com a ministra Marina Silva ou com a deputada Ana Paula Siqueira, convida elas para vir aqui também participar com a gente do Pode Política, tá bom? Tá certinho, confirmado. Obrigado. Abraço, pessoal. Até a próxima.